O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na festa que hoje comemoramos, encerrando o mês da Palavra de Deus, festejando São Jerônimo, a palavra nos convida, pois, a refletir sobre a paciência de Deus. Paciência de Deus. Deus tem uma paciência que nem se compara com a nossa. O profeta Isaías fala dizendo, servindo de boca de Deus: assim como o céu está distante da terra, assim estão distantes os vossos pensamentos dos meus pensamentos. Portanto, nem de longe se comparam. Vemos aqui deste episódio em que Jesus está indo para Jerusalém. Jerusalém ainda hoje é a capital da terra de Jesus, é a capital de Israel, conquanto Tel Aviv, que é uma cidade moderna, seja o centro da vida econômica de Israel, não é a capital. A capital religiosa e política de Israel é Jerusalém, continua sendo lá. Mas havia uma rixa entre os samaritanos, os quais não eram considerados direito como sendo nascidos naquela terra, e até tinham uma mistura com os pagãos e não teriam direito às promessas, ou seja, não eram considerados um povo autêntico escolhido por Deus. Assim consideravam os samaritanos, de modo que então entre eles e os de Jerusalém não existia bom relacionamento. Mas ir a Jerusalém tem também um outro significado na Escritura, sobretudo no Novo Testamento. É lá onde Jesus vai dar a prova do seu amor ao Pai por nós. É lá onde Jesus será crucificado. É lá onde acontecerão as últimas horas do Senhor. É lá onde Jesus então terminará a sua missão. Lá ele dirá: consumatum est, ou seja, tudo foi feito. E essa rixa faz com que então eles não recebam direito Jesus. Sendo que ele vai para Jerusalém, então que vá logo, ainda vem passar aqui pela nossa terra. Ora, por conta disso, os discípulos de Jesus ficaram injuriados. Que reação temos quando somos injuriados ou ficamos injuriados? Que reação temos quando alguém nos contraria? O que é que fala em nós logo mais alto?
o homem velho, o impulso, o instinto animal da fera acuada, reagir à violência. Por isso, não causa impressão quando então Tiago e João perguntam: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruir essa gente que está te tratando desse modo e a nós também? O evangelista diz: Jesus voltou-se e os repreendeu. Quase ouvimos Jesus dizer: puxa, gente, nós estamos caminhando aqui já há quase 3 anos e vocês ainda não entenderam, ainda não foi despido o homem velho de vocês, ainda não encarnou o homem novo, um novo modo de entender, de ver, de tratar as pessoas. Quase Jesus falou isso com certeza para os seus amigos. Quanto dista o céu da terra, ou a terra do céu, distam os meus pensamentos dos vossos pensamentos, diz o Senhor. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós nos comportamos como esses samaritanos, ou como esses discípulos que negaram a hospedagem a Jesus, que não querem Jesus no seu coração, como esses discípulos que ficam assim, tão mortalmente machucados, magoados e transpiram a vontade da destruição. Imaginemos se porventura nós tivéssemos esse poder, ou outros. Imaginemos se Deus tivesse, por exemplo, dotado o nosso olhar de flechas. Imaginem se nós pudéssemos alcançar as pessoas com a nossa mente assim, encolerizada, cheia de raiva. Nós elocuteparíamos as pessoas, de eletrocutar. Faríamos as pessoas receberem um choque e elas então morreriam daquele choque. Só com o nosso olhar cheio de ódio, cheio de raiva, nós flecharíamos, mataríamos as pessoas. Muitas vezes a gente quer se comportar assim, como nós sendo a medida das coisas, como nós sendo o padrão da verdade, como nós sendo o ponto de referência ao qual todos devem se referir. Nós conhecemos aquela expressão que é um ditado popular: Deus sabe por que não dá asas a cobras. Não é isso? A cobra já é peçonhenta por natureza. A cobra já é venenosa por si, mesmo se rastejando com dificuldade. Imaginem se elas pudessem voar. Como não atacariam as pessoas? Seriam Deus nos acuda, uma coisa impossível. Pois é, ainda bem que Deus não nos dotou da capacidade de fazer descer fogo sobre as pessoas. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Meu Deus, não sobraria ninguém sobre a terra, porque de qualquer modo todo mundo em algum momento, em alguma coisa, é contra o outro. Meus irmãos, nós comemoramos hoje a festa de São Jerônimo. Esse santo teve um grande merecimento, o merecimento de traduzir a Bíblia, de renunciar à sua mocidade, sua juventude para traduzir a Bíblia. Mas é conhecido da história que esse rapaz tinha um gêniozinho, uma facilidade para se encolerizar, e que algumas vezes, se ele não se controlasse,
ele podia tratar quem o contrariava a chutes. E, no entanto, ele se impôs uma disciplina, ele se impôs a oração, ele se impôs uma vida de castidade, ele se impôs uma vida de trabalho, noite e dia, para traduzir a Bíblia, porque, segundo ele, não queria merecer de Jesus a repreensão. Vós errais, porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Como Jesus em São João reprova aos fariseus: vós errais, porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Por isso ele trabalhava feito um doido. Eu tenho que acabar a tradução da Bíblia, porque, dizia ele, ignorar a Bíblia é ignorar o Cristo. Portanto, eu trabalho, eu fadigo, eu renuncio, eu deixo de ir para a balada, eu não vou para o barzinho, eu não vou passear noite e dia, porque tinha medo de ficar velho e não acabar aquela tradução. Vocês já viram a grossura de uma Bíblia? E o que era pior, não existia nada para ele consultar, não tinha vocabulário, não tinha outros comentários, não tinha o computador, que agora é tudo fácil, a gente corta, recorta, cola de novo, né, e sai lá, né, os textos copiados. Não tinha nem papel, não tinha imprensa. São Jerônimo viveu no século IV, a imprensa veio 12 séculos depois, a imprensa com Gutenberg, século XV, XVI. Olhem só a trabalheira. Trabalhava noite e dia, de dia à luz do sol e à noite à luz de cera. E pensem que não tinha energia elétrica, não tinha luz elétrica. E esse rapaz ali, bom fazer a tradução da Bíblia. Por isso a igreja, mesmo conhecendo um pouco o temperamento do São Jerônimo, não liga para isso. Ele se dominou, ele foi um vitorioso, e ele fez da vida dele um serviço de que até hoje nós beneficiamos. A tradução da Bíblia para a língua do povo. Pensem, toda a metade do mundo, a parte que fica para o Ocidente, não conhecia a Bíblia, porque a Bíblia só existia em hebraico e em grego. E ele então fez a tradução para o latim. Foi uma difusão imensa. E olhem, os trabalhos de São Jerônimo eram tão importantes, tão profundos, que ainda hoje, os estudiosos dizem: poxa vida, o comentário de São Jerônimo, além de traduzir, ele fazia os comentários, ainda hoje são insuperáveis. O serviço que esse jovem fez. E como é bom, como a igreja se alegra, como nós nos alegramos de ainda hoje sermos iluminados pelo trabalho, pela dedicação deste jovem, o qual retirou-se para Belém, não para cá, para Belém do Pará, para Belém de Judá, e ficou lá, numa gruta, onde então ele fazia de escritório para poder trabalhar nessa tradução. Orava, levava vida ascética quer dizer vida de esforço, fortalecimento da vontade de vencer o mal, de não ser vencido pela preguiça, para poder realizar o trabalho dele noite e dia, aonde levava vida consagrada, vida religiosa, e ao redor dele se juntaram muitas pessoas desejosos de ter a mesma vida. Aprender a dominar-nos, aprender a vencer isso. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Aprendermos que a violência chama sempre mais violência. Aprender que não devemos brigar com ninguém, especialmente
com aqueles com quem convivemos. Foi uma pessoa de idade e muito sábia que me disse: Padre Ramos, nunca devemos brigar com as pessoas com quem convivemos. Por quê? Porque temos que conviver com elas, não tem outro jeito. Como é que nós vamos brigar com os nossos pais? Como é que nós vamos brigar com os cônjuges? Como é que vamos brigar com os colegas de trabalho? Como é que vamos brigar com o nosso patrão? Como é que eu vou brigar com o meu irmão, com a minha irmã de sangue? E é uma colocação muito sábia. Nunca devemos brigar com as pessoas com quem convivemos, com quem moramos, porque depois vamos ter que nos suportar nos mesmos ambientes. Portanto, além do mandamento de Deus, tem também a questão do bom senso, não é isso? Vamos fazer da nossa vida um inferno, a nossa casa também se transformará no outro inferno. O contrário também é verdadeiro. Faz da tua casa o paraíso, e o paraíso será então a tua casa. Mas nada disso fazemos sem Deus, sem o Espírito Santo, sem a graça e a presença do Senhor ressuscitado. Um instante de silêncio para que a palavra de Deus, hoje na festa de São Jerônimo, encerramento do mês da Bíblia, possa ser plantada no terreno do nosso coração.